E é isso que eu vim fazer hoje aqui com vocês, tá? A gente conversar um pouco, talvez eu nem atenda ao tema que vocês queiram, estavam esperando, mas a gente conversar um pouco sobre esses instrumentos que somos dentro de uma casa espírita. Eu tinha todos os vídeos, eu tinha a possibilidade de fazer com que aquilo funcionasse, mas eu não tinha o instrumento necessário para fazer aquilo funcionar. Quando eu peço ajuda a alguém, é exatamente isso. Assim é a nossa vida de médium. Nós precisamos nos municiar de muita sabedoria, de muito conhecimento, mas temos também que estar com esse instrumento, que no meu caso era o celular, mas que no nosso caso, aqui dentro da casa espírita, é o nosso corpo. Eu preciso estar com ele adaptado àquilo que eu preciso transmitir. Falar para um grupo de pessoas que já está dentro de uma casa espírita sobre mediunidade é quase que inoportuno, né? Porque se está todo mundo aqui é porque acredita que existam espíritos transitando o tempo todo junto com a gente, né? Essas pessoas que acreditam que esses espíritos estão transitando, na maioria, ou em quase 100%, são médios. Quando eles não estão desse lado, eles estão desse lado, né? Porque todos nós somos médios. E aí a gente vai percorrendo caminhos de aperfeiçoamento, e a gente precisa aperfeiçoar o corpo com muito aprendizado, e precisa aperfeiçoar esse corpo para que ele receba bem e transmita bem a mensagem dos espíritos. Aí, para culminar o dia de hoje, a aula que nós preparamos, eu e Dirce juntas, foi para Dirce que eu pedi ajuda, não pôde ser transmitida para vocês. Porque está uma oscilação de luz e nós não temos como projetar os vídeos para vocês. Mas aí eu aproveitei para jogar para vocês algumas questões que a gente precisa entender. Todo mundo sabe que todos nós somos espíritos, somos médiuns, certo? Todos nós somos médiuns. A mediunidade é uma coisa orgânica. Alguém poderia dizer? Você é preparado organicamente para ser um médium? A gente não é médium porque a gente quer. A gente é médium que tem uma tarefa a desenvolver nessa nossa encarnação. Então, quando nós nos preparamos para descer à Terra, para um processo reencarnatório, nós somos preparados organicamente para trabalhar entre os dois mundos, para sermos aquela pessoa que vai mediar, daí o nome médium, o que os espíritos têm para dizer para a gente, e eles estão aqui o tempo todo dizendo para a gente, e como nós vamos traduzir essa linguagem que eles trazem para a gente. Aí existem pessoas dentro do grupo que têm uma mediunidade mais desenvolvida e que precisa cuidar disso melhor que outros, e outros que, como eu, têm uma mediunidade mais acanhada, né? Eu, por exemplo, eu não enxergo, eu não vejo nada. Eu vejo com admiração quando o Denison, quando a Luciana falam da visão. Acho que seria uma coisa muito linda, mas eu não vejo, tá? Talvez eu tenha até medo de que eu possa algum dia ver, tá? Mas, na verdade, eu não vejo. Então, existem os médiuns que têm a capacidade de, aqui nesse espaço, identificar a presença de outros amigos, de outros espíritos que estão aqui, ou precisando de ajuda, ou nos ajudando, porque é exatamente essa troca, essa mediação. A gente está aqui para nos melhorarmos e eles
também estão aqui para se melhorar. Muitos deles têm uma capacidade maior de nos ajudar a sermos melhores. Mas muitos deles estão precisando que nós tenhamos essa capacidade de ajudá-los a serem melhores a cada dia, tá? Essa é a proposta da nossa reencarnação. A nossa proposta de vida essencialmente é essa. Nós chegamos aqui na Terra com uma possibilidade, uma série de possibilidades de nos tornarmos melhores a cada dia. Depende de cada um de nós essa escolha. Depende de cada um de nós fazer a melhor escolha. Se eu não posso fazer seguidamente boas escolhas, mas que eu faça pelo menos uma boa escolha por dia. Para eles não é diferente. Eles também estão aqui para fazerem escolhas melhores, porque os planos ainda são muito interligados. A gente não acessa um nível de espíritos muito alto, né? São pessoas, são espíritos, né, que a gente acessa aqui, que sabem um pouco mais, que têm uma capacidade um pouco maior do que a nossa, que vem aqui para nos ajudar. E isso eu fui descobrindo no momento em que eu comecei a entrar dentro da religião espírita. Existe um propósito de vida para cada um de nós. E você tem que identificar dentre as diferentes propostas que você traz, qual é o caminho que você vai trilhar para conseguir chegar a essas propostas, para conseguir superar essas dificuldades. E eles estão aqui o tempo todo à nossa disposição. O que a gente precisa é ter um pouco de humildade, um pouco de atenção por aquilo que os Espíritos estão dizendo para a gente o tempo todo. Eu costumo falar um pouco sobre espiritualidade, como eu cheguei até aqui, mas eu gosto de falar muito das minhas experiências e das minhas vivências como uma pessoa que está tentando se melhorar a cada dia. Eu tenho muito que aprender, estou com 77 anos, mas ainda tenho muito que aprender. Estou tentando pular degrauzinho por degrauzinho, mas ainda tenho muito que aprender nessa reencarnação. Mas algumas coisas eu já venho superando através desse dom que Deus me deu de conseguir entender as propostas que me são trazidas pelos diferentes espíritos com os quais eu estou sintonizada. E sintonia é tudo. Se você quer ouvir bons conselhos, tenha bons pensamentos, tenha boas ações, tenha boas atitudes. Quando o Espírito te dá um mau conselho, você observa que é um conselho que não é muito dentro daquele padrão, foge dele. Diz para ele: amigo, vamos fazer uma coisa? Deixa para depois essa sua proposta. Vamos nós dois procurar um caminho de luz? Sintonia é tudo. E eu, tem uns 4 anos atrás, que você duvida muito de tudo, né? Principalmente quando a gente está iniciando. Mas como eu sou uma boa capricorniana, eu duvido muito de tudo o tempo todo. Com uma boa capricorniana. Muito, sabe, eu sou muito daquele de querer tocar, querer apalpar. E apesar de estar dentro da Umbanda há tanto tempo, eu tenho meus deslizes, como todo mundo tem, né? Chegou uma época em que o meu enfrentamento com o meu filho, com a situação que eu vivia dentro da minha casa,
era tão grande que o meu descrédito ou o meu crédito estava muito lá embaixo. Aí eu enfrentei uma situação em que meu filho foi apanhado, claro que ele provocou isso, né? Por maus espíritos, e a gente estava numa aula no céu, onde eu frequentava antigamente, e uma aula de mediunidade, desenvolvimento da mediunidade. O meu filho, então, saiu da sala de aula e foi para o lado de fora, mas já foi numa atitude muito difícil. Ele não era o meu filho, ele estava extremamente acompanhado. Quando eu vi que ele saiu, eu me desloquei da sala e fui olhar. Parece incrível, mas nesse dia eu enxerguei. Quando eu vi o meu filho do lado de fora, eu vi um leque enorme de espíritos em torno do meu filho. Coisa que para mim é raro, tá? Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não, isso não é para mim, eu tenho que pedir ajuda. E eu pedi ajuda, Elô e Marcão estão aí, Isabel também, que frequentava a mesma casa. E essa ajuda veio e a gente tentou resolver dentro do centro e não conseguiu. Eu levei meu filho para casa, meu filho estava completamente deformado fisicamente, tá? Ele deve ter 1,80 m e pouco, estava completamente deformado fisicamente. E os espíritos que estavam acompanhando meu filho, naquele momento, eles me desafiaram o tempo todo. E eu falei, não, eu não posso, eu estou sozinha com meu filho, dentro de um apartamento, eu não posso baixar minha sintonia em momento nenhum. Graças a Deus, a gente é sempre muito bem acompanhado, né? E eu disse, eu não posso baixar minha sintonia em momento nenhum, porque se eu caio aqui, acabou. O espírito pegou e pegou a mim também, né? Eu não vou dar essa chance. Eu trabalhei durante horas com meu filho, pedindo a proteção dos bons espíritos, pedindo a Deus que me iluminasse em todos os momentos e pedir, gente. É uma coisa que às vezes a gente não tem essa prática, né? A gente tem tantos bons espíritos no nosso entorno, os nossos mentores, os nossos guardiões, o nosso anjo da guarda, e a gente é orgulhoso demais para pedir. Mas pedir tem que ser uma prática daquele que está mediando situações. E isso foi o aprendizado que eu tive nesse dia. Eu me lembro que, para socorrer o meu filho, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Tá? Eu preparei ervas, eu preparei banho, eu fiz uma cirurgia espiritual dentro do reino, tem uma cirurgia que se faz com alongamento dos dedos, sem nunca ter feito isso na minha vida. E cada vez que eu olhava para o meu filho, eu dizia, meu Deus, é o meu filho. Eu tenho muito essa mania de apelar para Nossa Senhora. Eu digo para ela sempre assim, Nossa Senhora, a senhora é mãe como eu. Então me dá uma solução, me dá um caminho. A senhora tem as mesmas dores que eu tenho. Nesse momento de ver o meu filho nessa angústia. Gente, eu fiz coisas que eu nunca tinha aprendido. E aí fica um aprendizado para a gente, né? A gente tem que estar alerta, porque todas as vezes que a gente precisa, a gente é capaz. Se a gente tiver a humildade de pedir o auxílio das forças espirituais, a gente se torna capaz. E foram muitas horas disso aí, até que eu cansada, estava estafada, eu tinha trabalhado por umas 3 horas, estafada, e eu disse assim, agora eu vou dar um comprimidinho para ele, vou tomar um comprimidinho e vou dormir. E as coisas se resolveram, graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Deus não deixa você na mão em hipótese nenhuma. Nunca. Os seus mentores, os seus guardiões, que estão aqui para trabalhar com você, para trabalhar esse seu contato com o mundo espiritual, não te deixam nunca sem socorro.
nesse dia, eu fui muito bem orientada o tempo todo. Eu fui muito bem acolhida o tempo todo. Aí você vai dizer, então não precisa, você não vai precisar nunca estudar para fazer outras coisas. Equívoco. Eles socorrem a gente, mas a gente tem que estar se preparando o tempo todo. A gente tem que saber pegar uma arma, porque a hora que ele disser assim, você vai atirar naquele ponto, você sabe usar a arma. E a nossa arma, felizmente, é uma arma sadia, é o estudo. Então você pode fazer 1000 cursos, se capacitar de diferentes formas, porque isso vai dar a você o instrumento necessário para o seu trabalho. Porque quando o seu guia ou o seu orixá vier para trabalhar, ele sabe que você sabe os caminhos. Então ele vai trabalhar com muito mais facilidade. No vídeo que eu ia trazer para vocês, tem uma parte que a gente falava sobre desenvolvimento de mediunidade. Quase sempre a gente vê um centro espírita falar sobre a psicografia, que você pega o lápis, você vai treinando, nem todo mundo tem essa capacidade, com treinamento, não sei, talvez até tenha, mas há as pessoas que estão preparadas para isso, como Chico, né? E no caso nosso é a incorporação. Eu me lembrei das nossas sessões de desenvolvimento aqui, quando o Denison coloca a gente para conectar com o nosso guia, com o nosso mentor, com o nosso guardião. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. No vídeo que eu ia trazer para vocês, veio um babalorixá falando sobre esse assunto, né? Sobre a sua conexão, você parar, você respirar, você se conectar, você identificar as diferentes energias que estão passando por você. E isso é muito importante, porque a gente não pode permitir que qualquer energia permeie o nosso corpo. Às vezes é até necessário, numa sessão de desobsessão, você trabalhar com a energia mais forte, né? Mas ali, naquele momento, você está fazendo uma caridade de ceder o seu corpo para que aquele ser que ainda está transitando no mundo de amargura possa vir e pedir o seu auxílio. A gente identifica, então a gente para, a gente pensa, a gente identifica essa energia que está junto de nós, e aí quando eu vejo a Ida aqui, às vezes parece que a gente está conversando à toa, ela diz assim para mim, hoje não é esse caboclo que está vindo, não é o caboclo tal que está vindo, hoje não é o Exu tal que está vindo, é porque ela já sabe identificar essa energia. Ela sabe que ela tem mais de um caboclo, ela tem mais de um Exu, e ela sabe quem é quem e quem vem naquele momento. Acho isso lindo, tá? Maria também, vocês não conhecem, mas é uma pessoa muito legal que estava aqui na casa. Ela também me fala muito sobre essa energia que ela identifica rapidamente. Então, o segundo momento seria a gente identificar essa energia, né? O Denso dá essa oportunidade. Depois o Denso diz para a gente, ó, deixa fluir, se você quiser dançar, você dança, se você quiser falar, você fala, faça aquilo que você tem vontade, certo, Denso? É um outro processo de identificação. Você vai começar a conhecer o arquétipo do seu orixá. Quem é a energia que está vindo para você? É a energia de caboclo? É a energia de preto velho? É a energia de criança? Então, quando ele diz assim, deixa fluir, faça o que você quiser, né? O movimento que você quiser, é porque ele sabe que você precisa identificar quem são os orixás que estão próximos de você e quase conectados e quase acoplados em você.